quando nós entramos para assistir uma aula de farmacologia. E o professor discorria a respeito dos analgésicos. Então ele colocou, analgésicos. Nós não podemos falar de analgésicos, que são os medicamentos para controle da dor, sem que vocês entendam exatamente o que significa a dor, o mecanismo da dor, a estrutura da dor. Porque vocês têm que tratá-la. Então, primeiro, vamos entender como a dor aparece e funciona, para depois eu explicar que medicamentos você vai utilizar. Então ele começou. A dor é um sinal fisiológico que caracteriza uma injúria celular, visando a integridade do organismo pelo reflexo de retirada. Vou traduzir. Primeiro momento chamou a atenção, sinal fisiológico. E aí um dos alunos, mas professor, a dor não é um sinal de doença? Então como é que é um sinal fisiológico? Para entender, quando você tem um sintoma de uma doença, em medicina se chama sinal patológico. E se você tem batimentos cardíacos presentes, pressão arterial, temperatura, são sinais vitais. São sinais fisiológicos. Então, em vez de colocar a dor como um sinal de doença, ele botou a dor como um sinal vital, como batimento cardíaco. Ou seja, só tem dor quem é vivo e saudável. Mas peraí, a dor não é um sinal de que a pessoa está doente? Não. A dor é um sinal de que a pessoa está viva e viável. Como assim? Toda vez que células morrem por algum motivo, o sistema nervoso central tem que ser avisado, para que você possa, pelo reflexo de retirada, proteger o organismo. Como assim? Se você encostar a mão na chapa quente, o que você faz? Oh, meu Deus, talvez eu esteja queimando minha mão. O que você faz quando encosta a mão na chapa quente? Antes de pensar no que aconteceu, não é verdade? Qual o objetivo? Se você for pensar, talvez, o que acontece? Perdeu a mão. Então a dor tem que objetivo? Proteger a sua integridade. Então se você quebrar a perna, o que acontece se você não sentir nenhuma dor? Você vai continuar utilizando a perna até que você perca a função. Então, se você dormir num colchão mole demais, dói? Se for duro demais, dói também. Toda vez que você tem um comportamento prejudicial às suas células, o que aparece? Dor. Pare o que você está fazendo imediatamente, porque células estão morrendo. Quando a criança nasce com uma síndrome da ausência total da dor, normalmente a criança morre. Vai a óbito. Por quê? Porque você não vai saber se ela tem uma infecção de ouvido. Você não vai saber se ela está com fome. Você não vai saber que ela tem qualquer alteração prejudicial à sua sobrevivência. Quando você descobrir, é tarde demais. Então, a dor tem por objetivo a autopreservação. Isso é o que significa um sinal fisiológico. Porém, o professor continuou. Todas as pessoas sentem a dor da mesma maneira? Alguns espetam o dedo numa agulha e gritam. Outros, com câncer terminal, se comportam com a maior dignidade. O que significa? É piti? É um exagero? Ou as pessoas sentem a dor de maneira diferente? E aí o professor continuou. Na medula existe uma região chamada gate control. Peraí, o que isso tem a ver com Jesus e esses 50 arrobas? Paciência é uma virtude, a gente chega lá. Na medula existe uma região chamada gate control, portão de controle. É justamente um portão que se abre ou se fecha. E através desse portão passam os estímulos dolorosos. Toda vez que as células morrem, elas liberam certas substâncias que sensibilizam os nervos e conduzem o estímulo até a região cerebral correspondente, onde nós interpretamos esse estímulo como dor. Só que no meio do caminho existe um portão. Se o portão está totalmente aberto, todos os estímulos
atingem o cérebro e você tem plena percepção da dor. Agora, se esse portão estiver meio fechado, por exemplo, 50% fechado, você só vai receber a metade dos estímulos dolorosos. Então, a sua dor com a mesma lesão será a metade da dor da outra pessoa que tem o portão totalmente aberto. E esse portão, exatamente o portão, ele pode estar 100%, 80%, 70%, 50%, 20%, 30%. Então, ele tem várias posições. De acordo com essa situação, você sente mais ou menos dor. Tá, e Jesus? Vamos chegar lá. Porém, o que faz com que esse portão se abra ou se feche? Aí ele diz que existe uma região no cérebro chamada sistema analgésico central. Analgesia é ausência de dor. Sistema analgésico central. Essa região produz algumas substâncias que, ao serem liberadas na corrente sanguínea, agem sobre o portão e o fecham. Então, quando ela produz, quanto mais substâncias ela produzir, mais fechado está o seu portão. Se ela não produz, o portão está totalmente aberto. Tudo bem? Entendi. E Jesus na história? Vamos chegar lá. Por que, então, o sistema analgésico central de algumas pessoas produz mais substâncias do que de outras pessoas? Isso é por causa da sua localização. O sistema analgésico central está localizado no arqueocórtex. Arqueo, de arqueologia, de arcaico, que significa primitivo, antigo. Então, o arqueocórtex é o nosso cérebro primitivo. Mas peraí, a gente tem mais de um? Sim. Nós temos dois. Nós temos a região mais interna, que é o arqueocórtex, e a região mais externa, que é o neocórtex. Neo, novo, novidade. Neocórtex. O arqueocórtex é aquela parte que, através do desenvolvimento embriológico e filogenético, nós temos em comum com os animais. Por isso chama-se cérebro primitivo. Porque a gente não foi evoluindo em espécies cada vez mais desenvolvidas. Nós estamos no ápice. Então, o neocórtex é um avanço evolucionário em cima de outros mamíferos. Então, o arqueocórtex guarda tudo que o homem tem em comum com os animais. Por exemplo, o animal sente dor. O homem sente dor. Onde fica a dor? No arqueocórtex. O animal sente medo. O homem sente medo. Onde fica o medo? No arqueocórtex. Então, tudo que nós fazemos, que os animais também fazem, está onde? No arqueocórtex. O arqueocórtex controla nossos batimentos cardíacos, a nossa digestão, todos os nossos processos neurovegetativos e também as coisas mais básicas. Raiva, medo, agressão, sexo. Todos esses aspectos que nós temos em comum com os demais animais estão aonde? No arqueocórtex. E no neocórtex está justamente tudo aquilo que nos diferencia do animal. Por exemplo, matemática. O homem faz matemática? Os animais fazem? Onde fica a matemática? No neocórtex. Pintura. Onde fica a pintura? Os animais pintam? Fica no neocórtex. Sinfonias, poesias. Então, tudo aquilo que diferencia o homem do animal está localizado no neocórtex. Mas o que é que isso tem a ver com Jesus e 50 arrobas? Acompanhem lentamente. O sistema analgésico central está localizado no arqueocórtex. Mas tem um detalhe. Quando o arqueocórtex está muito ativo, eletricamente falando, eletricamente e metabolicamente falando, ele inibe a ação do sistema analgésico central. Quando o arqueocórtex tem menos atividade, o que significa que a atividade maior está no neocórtex. Ele libera o sistema analgésico central, ele trabalha mais intensamente, produz maior quantidade de substâncias, fecha mais o portão e você sente menos dor. Espera aí. E Jesus e as arrobas?
Vamos indo, olha só. Toda vez que você aumenta a sua atividade elétrica cerebral no arqueocórtex, você sente, lembra? Inibe o sistema analgésico central, produz menos substâncias, abre mais o portão e você sente mais dor. O que significa isso praticamente? Toda vez que você se comporta como um animal, inibe o sistema analgésico central, produz menos substâncias e sente mais dor. Quando você concentra a sua atividade elétrica cerebral no neocórtex, ou seja, quando você se comporta como um ser humano, quando você deixa os impulsos animais, você libera o sistema analgésico central, ele fecha mais o portão e você sente menos dor. Está aí a resposta. Vamos ver. Você está carregando uma sacola muito pesada e tem que subir uma ladeira muito íngreme. O que acontece quando você está lá no meio? A sacola pesa o mesmo tanto que pesava no início? Por que não? Por causa do cansaço. E com o cansaço vem a dor. E quanto mais dói, mais pesa. É ou não é? Aí você troca de mão. Por que você troca de mão? Porque dói. E cada vez pesa mais. E de repente, lá no meio da ladeira, você encontra quem? Você encontra Jesus, e ele começa a conversar com você, e de repente ele te conta quais foram as últimas palavras, e mais algumas histórias, e coisas importantes, e você se sensibiliza, porque ele disse exatamente, porque a frase não é só das arrobas, olha só. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Pois comigo todo fardo é leve. Ele não especificou qual. Ele disse o quê? Qualquer um. Ele não disse se era mental, se era espiritual, qualquer fardo. Todo fardo é leve. Com quem? Comigo. O que significa estar com Jesus? Ele mesmo disse, tinha até uma camiseta. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Bem-aventurados os mansos. Vós sois o sal da terra. E ele disse e descreveu perfeitamente. Quantas vezes devemos perdoar? Falou. A lei diz, mas eu digo, amai. Ele descreveu bem o que significa estar com ele? O que significa estar com ele? Neurologicamente falando. Significa concentrar a sua atividade cerebral a nível de neocórtex. Onde está a caridade? Onde está a solidariedade? Onde está o amor ao próximo? O amor aos inimigos? Onde é que está a mansuetude, a pacificação, etc.? O que significa estar com Jesus? Significa concentrar a sua atividade elétrica cerebral a nível de neocórtex, liberando o arqueocórtex e com isso aumentando a atividade do sistema analgésico central, fechando mais o portão e sentindo menos dor. Logo, 50 arrobas com Jesus ficam ou não ficam mais leves? De acordo com as mais modernas tendências da neurofisiologia moderna.